Olá, crocheteiras e crocheteiros! Gente, hoje nós vamos aprender a fazer, depois de muita luta, bonés. Eu fiz esse preto, todo mundo amou, aí depois eu resolvi fazer o mais clarinho para poder ensinar para vocês. Lembrando que, para este boné aqui, eu usei a linha Veste da Raíza. O tex dela é 388, ele tem 400 metros. É um fio super macio, delicioso de trabalhar. Eu tô completamente apaixonada de fazer boné com a Veste. Fora que rende mais o trabalho por ela ser mais grossa, ok? Essa cor aqui é a cor Platina 040. Foi a que eu usei para fazer o boné. Nesse outro boné aqui, ó, de fio de polipropileno... Gente, eu derrubei o negócio. Você pode usar a Raíza no Tex 288. Eu até falo aí no vídeo, essa daqui não é... Eu peguei uma cor aleatória, tá, gente? Essa daqui é a Ráfia, linda, né? Você pode também, se você quiser render o seu trabalho, você pode usar... Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma pra poder mostrar. Eu tinha aqui uma Baby... Eu acho que não tá aqui, gente. Peraí. Não tá aqui na minha frente agora, não. Não é na minha frente, atrás de mim, mas não tá, não. Vocês podem usar a Tex da Raíza 288. E a Baby da Raíza, ela é 144. Ó, 288 mais 144, 432 de Tex. Quer dizer, vai ficar um Tex maior ainda que esse aqui, se vocês quiserem render o trabalho de vocês e fazer com 2 fios. Mas, eu explico, gente, no vídeo, por medida. Então, eu acredito que vocês vão conseguir fazer boné para toda a família, o tamanho que vocês quiserem, tá? E espero de coração que eu tenha sanado todas as dúvidas de vocês, porque para mim foi bem difícil, eu não vou falar com vocês que foi fácil. Eu fiquei 3 dias para fazer esse boné preto aqui, desmanchei várias vezes até chegar no resultado. Mas acho que eu tô contando isso tudo aí para vocês no passo a passo. E eu acho que a gente já pode... Não, tá. O que mais que eu vou usar, né, gente? Além da linha, eu estou usando uma agulha 1,75. Vou usar isqueiro, tesoura, fita métrica, tá? Pra gente poder medir. E alguns marcadores de ponto, tá? E eu uso também uma agulhazinha. Essa minha aqui é a agulha de tapeceiro bem fininha, mas qualquer agulha que você tiver aí, gente, essa minha tá até bem gastazinha. Qualquer agulha que vocês tiverem aí, vocês podem pegar para poder fazer. São acabamentos muito pequenos que eu faço. E eu explico para vocês também como colocar as minhas etiquetas, tá? Lembrando, AP Mundo Laser, vou deixar na descrição, já falo no final, já deixo o telefone tudo certinho, que é onde eu faço as minhas etiquetas, que é o do meu marido, tá, gente? Aqui tá minha loginho, é do meu marido que eu digo, a empresa é do meu marido. Raíza, gente, lembrando da Raíza, linhas Raíza, o site é raiza.com.br, para você que quiser comprar, adquirir as linhas. É só entrar no site e colocar o meu cupom de desconto, JUTASSE, para você ganhar 10% de desconto. Além de todas as promoções que sempre tem no site. Nesse mês de janeiro de 2024, nós estamos com promoções incríveis lá, com desconto muito alto no Pix, dividido até 12 vezes sem juros. E tá incrível as promoções. Lembrando sempre de usar o meu cupom para você ganhar 10% de desconto. Então, o que você tá esperando? Corre para adquirir as linhas, corre para fazer boné, que eu tô louca para vocês fazerem e me mostrar. Segue o passo a passo. Vamos lá, gente. Pra gente começar, olha só. Eu tô aqui com uma agulha 1,75, tá vendo aqui? Só que às vezes a gente tem que olhar muito bem, que às vezes a gente tem, igual eu tenho essa aqui, número 2, ó, da Tulipe, tá vendo? Aí, quando eu coloquei uma do ladinho da outra, olha só. Eu tô pra te falar que essa 1,75 minha é maior do que essa daqui que tem aqui, ó. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eu vou usar essa daqui mesmo, 1,75. E aí, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu tô até baixando aqui. Eu vou fazer o nosso boné, por quê? Porque eu queria um boné claro e eu queria fazer pro meu marido de novo, que eu fiz um preto, né, que foi... Ai, gente, agora que eu lembrei dessa minha unha horrorosa, olha. Não briga comigo não, gente. Deixa aqui que eu vou na manicure esses dias, ela vai tirar. Daqui a pouco eu tiro também. Esquece a minha unha. Ela tá assim, tipo... É tendência, tá, gente? Tendência craquelada, assim, ó, marmorizada, entendeu? Ai, pelo amor de Deus, eu tinha esquecido disso. Mas vamos lá, eu fico na pressa. Esse boné, gente, eu levei uma coça. Mas vamos lá, eu levei uma coça pra fazer, que eu digo assim... Até eu entender como que era feito o boné, como os rapazes normalmente fazem, e entender o linguajar deles, para mim foi mais difícil, entendeu? E a gente tem uma coisa na cabeça, nós crocheteiras, a gente faz de uma maneira.
Quando a gente pega para fazer uma coisa que sai do que você está acostumado a fazer, é mais difícil, às vezes, para entrar na nossa cabeça. Então, eu resolvi vir aqui fazer o passo a passo com vocês da maneira que eu entendi e que deu certo para mim, ok? Eu vi vários vídeos aqui no YouTube e eu fui pegando um pouquinho de cada um para tentar entender mais ou menos como que eu faria. Fiz de um jeito, não deu certo, fiz de outro. Olha, eu desmanchei isso várias vezes. Eu estou aqui com o fio Veste da Raíza. Vocês podem ver que ele é um fio... eu já mostrei para vocês. Vou até trazer aqui, ó, esse rosa aqui, ó. Esse aqui é o Artesanato Grossa e esse aqui é o Veste, ó. O Tex do Artesanato Grossa é 288. O Tex do Veste é 400. Não, 400 não, mentira, era 400 mesmo. 388, entendeu? Então o Tex dele é maior um pouco, mais grosso um pouco. Aí vocês vão falar, ah, mas você tá ensinando a fazer no Veste. Não, gente, eu vou ensinar vocês por medida, então vocês vão fazer por medida, então fica tudo certo, tá? Eu vou fazer com o Veste, mas, Ju, eu consigo fazer com esse aqui? Consegue. Que até porque todos os bonés que a gente vê é com fio de polipropileno desse aqui. Tem gente que usa um fio de polipropileno de 400 de Tex também, só que mais assim, mais seco, né? Não tão macio quanto o Veste. Então, eu tô aqui pra fazer no Veste, porque a cor que eu queria fazer é essa daqui. Então, vai ter que ser essa. Vou mostrar até aqui pra vocês, ó, que nós vamos começar fazendo o nosso anel mágico, que a gente já tá acostumada, nós crocheteiras. Vou vir aqui embaixo, vou pegar o meu nó e vou fechar fazendo o primeiro ponto. Esse primeiro ponto, pra gente que já faz amigurumi, a gente já sabe que esse primeiro ponto a gente não conta. E nós não vamos contar aqui no boné também, não. Então, aqui nós vamos fazer, ó, 11 pontos. Vamos começar a contar agora. 1, 2... Vocês estão vendo que eu tô usando a 1,75 e não tem problema, ó. Não tô puxando fio nem nada, ó. Então, eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos. Para mim, a melhor maneira foi com 11 pontos. Vou fechar aqui o nosso anel mágico, não precisa puxar muito, não. E fiquei aqui com 11. Eu vou parar aqui agora e vou mostrar para vocês se a gente fizer com um fio mais fino. O Artesanato Grossa, que é da Raíza, que o Tex é 288. Com a mesma agulha, 1,75. O que pode acontecer? Pode acontecer de você ter que fazer uma ou mais carreiras, porque o fio, ele é mais fino, mas você pode usar a mesma agulha. Ó, fiz aqui 2, ó. Tem que ter as correntinhas aqui em cima. Lembrando que o primeiro a gente não conta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Fiz e fechei. Ó, vou mostrar pra vocês. Dá no mesmo, tá, gente? Olha aqui. Nós fizemos a mesma coisa e ficou bonito tanto quanto. Só vou mostrar uma coisa pra vocês, a diferença. Ó, a quantidade de carreiras que eu vou fazer aqui vai ser maior do que eu vou fazer aqui. Então, a única coisa que vocês vão ter que ficar atentos é que vocês vão ter que fazer mais carreiras quando você usar esse fio aqui, ok? Então, é só isso, tá, gente? E daqui a gente vai começar a nossa base inicial do boné. É aqui que vocês têm que ter muita atenção pro que eu vou falar. Porque eu custei a entender. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muita paciência de ver vídeo. E aí, pra você aí que também não tem, o que você faz? Você acha que eu tô falando devagar? O que você faz? Coloca aí 2 vezes, que aí você consegue assistir mais rápido. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos 11 correntinhas aqui. Nós vamos ir na primeira correntinha aqui, ó, gente. A nossa primeira correntinha, ela sempre é um pouco mais difícil de ser pega. E vou fazer aqui um aumento. Então, nós vamos fazer 2 pontos dentro do mesmo primeiro ponto. E vou marcar esse meu primeiro ponto que eu fiz aqui, ó. 1, 2. Esse primeiro ponto eu vou deixar marcado, tá? E aí, eu vou fazer aqui, ó, um sozinho. Vou fazer 2 no mesmo local, que é um aumento, e um sozinho. Acreditem, eu tentei fazer aquela sequência que a gente faz de primeiro só de aumentos, e eu não gostei. E o jeito que eles fazem aqui ficou bem melhor mesmo, tá? Então, eu tive que me render à maneira que os meninos fazem aí. Olha, eu já
a mania de esconder fio, eu não puxei direito. Vou puxar agora de uma vez o centro e já tô escondendo o fio. Aquela mania que a crocheteira tem, já ia escondendo. Então, já tô escondendo, deixa. Deixa eu contar aqui pra ver se tá certo, gente. Ó, fiz aqui 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, tá certo. Falo demais, né? Então, vamos lá. 2 aqui, 1. E aí, vocês também vão estranhar. Ué, mas você começou com aumento, vai terminar com aumento? Sim. Começamos aqui com aumento, terminamos com aumento aqui, ok? A gente tinha 11, deixa eu ver com quantos eu fiquei, que eu lembro que eu anotei isso tudo aqui, gente, pra vocês, pra eu não... Ficamos com 17 pontos, ok? Nós temos aqui 6 aumentos, e esses 6 aumentos é o que vai dar aquele espiral no boné, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui na nossa terceira carreira, nós vamos aqui fazer, então, olha só, a gente tem um aumento aqui, não tem? Nesse aumento, nós vamos fazer 2 pontos separados. Um em cada ponto do aumento. E vou aqui, de novo, marcar o meu primeiro ponto. Então, nós viemos naquela mesma sequência que nós estamos acostumados. 2 pontos e um aumento. 2 pontos sozinhos e um aumento. Desse jeitinho aqui. 2 pontos sozinhos. Opa, peraí. E um aumento. 2 pontos sozinhos. E um aumento. E vocês estão vendo que eu tô escondendo o fio até agora, né? Mania de colocar muito. E aqui, a gente vai terminar direitinho, ó. 2 pontos sozinhos, um aumento e 2 pontos sozinhos. Terminamos assim. Tá joia? Então, agora, gente, esse fio aqui eu vou deixar pra lá. Vou tirar o meu marcador e vou fazer uma sequência. Começando agora por um aumento. A gente tem aqui 2 pontos sozinhos, dessa vez nós vamos fazer um aumento. Esse aumento aqui, você não vai contar ele na carreira. Esse era o meu grande erro, gente. Eu estava contando esse ponto como ponto da carreira. Eles não contam. Então, a maior dificuldade de todo mundo, de todas as crocheteiras... Gente, eu continuo fechando isso aqui. A maior dificuldade de nós, crocheteiras, que estamos acostumados em fazer coisas espirais, é que esse aumento eles não contam. E agora eu vou começar a contar aqui os meus pontos, ó. Meu primeiro ponto da carreira vai ser, ó, 1, 2, 3 agora. Aquela nossa sequência que a gente já tá acostumado a fazer. Começou com um aumento, um sozinho. Um aumento e 2 sozinhos. Um aumento, 3 sozinhos. É a mesma coisa. Porém, a gente não conta esse primeiro aumento. Fiz o primeiro aumento, vou aqui, ó, marcar o meu primeiro ponto dos 3 que eu acabei de fazer. Marquei. E aí, você vai reparar que os aumentos vão ficar depois do aumento aqui, ó. Então, esse aumento ficou aqui. Esse meu vai ficar um ponto depois. Fiz um aumento. E, ó, 1, 2, opa, 3. Olha aqui meu aumento aqui, tá vendo? E aí, no ponto do lado, eu vou fazer um aumento. Vou fazer de novo 1, 2, 3 e um aumento. Oh, caramba. Porque que muita gente que faz boné já tem a experiência e não deixa o marcador. Porque o que eles fazem? A única coisa que eles fazem é o aumento depois do aumento. Então, não precisa você não precisa nem mais ficar contando. Tanto que chega um momento que você não conta mesmo. Porque você só fica de olho onde está o aumento, ó. Eu vou fazendo aqui, ó. E aí, eu reparei que eu já fiz os 2 pontos em cima do aumento. Então, o próximo vai ser um aumento, ó. E aí, vai dar certinho, gente. 1, 2 e 3 pontos. Termino com 3 pontos. Agora, a minha sequência ficou certinha. Vou tirar o meu marcador e vou para a minha carreira seguinte. Como que é a minha carreira seguinte, gente? Pasmem. Nós vamos fazer aqui um aumento.
e começar a fazer uma sequência de 4 mais um aumento. O primeiro ponto é qual? O nosso primeiro ponto sozinho. Então, mais uma vez, eu vou falar com vocês. Não contem o aumento. Esse é o segredo. Então, agora a gente vai fazer 1, 2, 3. Vai passar um carro de som, gente. 4 e um aumento. Bom, passou o carro de som, fiz aqui o meu aumento. Vocês vão reparar que ele caiu exatamente depois do aumento embaixo. Vamos de novo, ó. 1, 2, 3 e 4. E um aumento. 1, 2, 3, 4. Olha lá, caiu aqui um aumento. Tá vendo que ele cai exatamente depois do aumento, gente? Puxei o fio. Viu, ó? 1, 2, 3, 4. E um aumento. Um, 2, 3 e 4. E um aumento. E aí, a gente vai terminar a conta certinha com 4 pontos baixos. A sequência, gente, é essa. Vou repetir para vocês verem como que funciona. Ele fica redondinho, tá vendo? E aí, como os aumentos vão ficando um depois do outro, ele vai fazer aquele espiral que você vê em cima do boné. E o boné fica redondinho assim, ó. Vou de novo tirar o marcador. E vou colocar aqui, ó, aquele meu aumento. Eu vou começar com um aumento. 1, 2. Um aumento. Faço um ponto que vai ser o nosso inicial. Então, mais uma vez, vou repetir. Ah, Juliana, você fala demais. Não é, é para poder ficar isso bem esclarecido. Esse aumento a gente não conta. Entendeu? A gente faz o aumento e começa a marcar do primeiro ponto sozinho. Então, agora a gente vai fazer uma sequência com 5. 2, 3, 4, 5. E aí, você vai ver que o seu aumento vai ficar na frente. Gente, é isso aqui. Vocês vão fazer isso aqui até dar a circunferência desejada. Eu quero dar outras dicas para vocês. Eu vou fazer essa minha circunferência até dar mais ou menos a quantidade. Com o fio de polipropileno mais fino, deu 25 carreiras para mim. Gente, tem gente que dá 28, tem gente que dá menos, depende da espessura do fio que você está usando. Então, eu vou ensinar vocês a vocês medirem direitinho, como medir, como saber a quantidade, para mim, como foi a experiência. E aí, eu volto aqui. Eu vou fazer toda a parte aqui e já volto para explicar direitinho para vocês não errarem mais o boné de vocês. Gente, olha só. Chegamos aqui, vou até subir mais um pouquinho, ó. Chegamos aqui, tá aqui em espiral, tá vendo? São 6 aumentos, ele vai ficando um na frente do outro, por isso faz esse espiral bem bonito. O que eu preciso conversar com vocês aqui? Sobre essa base aqui inicial. Em outros vídeos que eu vi, normalmente eles indicam vocês fazerem o tamanho da cabeça do cliente. Pra mim, isso não deu certo. Primeiro que meu marido é careca, tá? Então, já não tenho cabelo ali pra poder ajudar. Mas o cabelo, gente, eu acredito que seja de menos. Seja ali meio centímetro a mais. Mas, pra vocês terem uma noção, eu experimentei o mesmo boné do meu marido, que tem 58 centímetros de circunferência de cabeça, numa criança que tem 57, e o boné ficou largo nele, entendeu? E eu tenho que fazer um pouquinho menor. Por que eu estou contando isso pra vocês? Porque como que a gente vê a circunferência do boné? A gente vai medir o seguinte, gente, não vem, por favor, não meçam assim, não. Isso aqui dá um trabalheira, você fazer isso aqui, ó, pra ver quanto que tem de circunferência. Vou ensinar um truquezinho pra vocês, bem bobinho, que é o seguinte, vocês vêm aqui, ó, naquela parte aonde você acabou de acabar aqui, ó, e vem aqui, ó, não é porque aqui tá, deixa eu esticar direitinho, vai dar aqui 18, ó. 18 centímetros, tá vendo? É que aqui ficou logo na parte de emenda do aumento. Mas ele está com 18 centímetros. 18 centímetros, gente, 18 vezes 3, são 54 centímetros de circunferência.
tá? Vocês podem fazer assim, ó, no bonezinho de vocês aí, ó, e conferir se não dá 54, que vai dar. Te garanto que vai dar. Aí você falou, mas peraí, Ju, você não falou que o seu marido tem uma cabeça de 58 centímetros? Sim. Se eu fizer com 58 certo, vai ficar largo o boné na cabeça do meu marido. Então, eu fiz menor. No outro boné preto, eu fiz com 25 carreiras, que deu um pouquinho mais do que 54, tá, gente? Eu acho que, se eu não me engano, ele era 18,7 vezes 3, deu 56,1. Então, eu fiquei com 2 centímetros a menos. Mas por que eu estou fazendo dessa vez com 24 carreiras, eu diminui uma carreira? Primeiro, porque o boné depois ele cedeu um pouquinho, e não é muito, tá, gente? Mas ele cede um pouquinho. E esse fio aqui veste, ele é mais macio. Então, eu acredito que o ponto vai chegar no lugar e ele vai ficar mais larguinho ainda. Então, eu decidi, pelo Eduardo ser careca, tá, gente? Decidi fazer com 24 carreiras aqui, dando 54 centímetros de circunferência. Ou seja, 4 centímetros a menos, 4 centímetros a menos do que a circunferência da cabeça dele. Mas vamos falar aqui, ó, 4 centímetros, gente, seria 2 de um lado e 2 do outro, tá? Seria isso aqui, ó, 2 pra cá, 2 pra cá. Vamos colocar aqui, ó, 2 aqui, e aqui vamos supor que fosse 20, 22 aqui, ó. Então, é isso aqui, eu tirei um dedo de cada lado, tá? Para que isso fique melhor na cabeça dele. Por que eu tô explicando isso aqui para vocês? Porque cada ponto é um ponto, a tensão de pontos são diferentes e os fios que vocês vão usar aqui. Então, vamos lá. Já expliquei para vocês essa parte aqui. O que eu aconselho vocês? Gente, faz um teste. Eu, antes de fazer qualquer coisa, eu fui testando. Mas vocês sabendo da base, sabendo tudo, vocês vão chegar aqui, olha, não, eu vou fazer com... Eu já vi boné feito com 28 carreiras. Então, vocês têm que ficar bem atento nisso daí. Depende Às vezes a pessoa também, vamos colocar que a pessoa tem dread. Então, tem um cabelo maior. Então, você vai precisar fazer maior também. Então, vocês têm que ficar sempre atentos a isso. Quando você faz um piloto, você já tem noção de quantidade de pontos, como que o seu boné funciona, entendeu? Quantas carreiras vão dar. Então, sempre faz uma peça piloto e deixa, gente. Ah, vou fazer uma piloto aqui, vou ver se vai dar certo. E outra coisa, agora a gente vai começar a descer reto. Quando você começar a descer reto, desceu aqui uns dois dedos e meio, testa. Eu vou deixar esse aqui, ó, que é onde eu fiz a minha carreira. Eu fiz esse primeiro ponto aqui, marquei, mas deixa eu fazer de novo. Ó, eu tenho certeza que alguém vai falando, nossa, ela fala demais. Não, eu tô falando porque eu preciso explicar isso a vocês. Depois do aumento ali, eu vou fazer um ponto e vou vir aqui, ó, e vou marcar esse ponto. E vou deixar ele marcado. Ou seja, eu terminei aqui a minha carreira de aumentos. E agora eu vou descer sem aumentos. Se acontece, na hora de você descer os 100 aumentos, ficou muito justo, não vai ser legal, não vai dar, você vem, volta, desmancha até aqui e faz mais 1 ou 2 carreiras de aumentos para dar tudo certinho, entendeu? Então, meu conselho é esse para vocês, ok? Eu tentei fazer, gente, igual eu tô te falando, 58 centímetros para a cabeça do Eduardo, ficou muito largo o boné, tá? Vocês podem ver no vídeo, se vocês forem lá no Instagram, tem um vídeo dele comigo, e o boné encaixa certinho na cabeça dele. E esse outro, eu fiz com 56, foi aquilo que eu falei com vocês. Esse aqui eu tô fazendo com 54, e vocês vão ver aí se vai ficar tudo certinho, se vai dar certo, porque foi o que eu falei. Esse fio aqui, ele é mais grosso, entendeu? Mais grosso do que o outro que eu usei e fiz com 25 carreiras. Então, eu decidi fazer 24 aqui. Vai dar certo? Vai, porque a gente é boa. Mas é isso, ó, fiz aqui, marquei o meu primeiro ponto da minha carreira, tô até olhando onde tá. E agora, a gente vai descer em circular, sem aumento nenhum. Agora é a parte mais gostosa, que é aquela parte que a gente não tem que se preocupar, pode pegar e ver um filme aí, que vai dar tudo certo, só toma cuidado para não puxar fio.
para poder ver um filme aí e vai fazendo sem precisar contar. E aí, aonde que a gente vai parar? A gente vai parar na mesma direção onde eu deixei esse aqui marcado, ó. Tá? Quantas carreiras de altura, Ju? No boné do Eduardo, gente, eu fiz 8 centímetros de altura, porque ele não queria o boné muito encostando na orelha. E isso é mais uma dica para vocês. Vocês vão ter que saber do cliente de vocês qual a altura que ele prefere. Por isso que é sempre bom. Eu tenho um boné do Corinthians para fazer. O menino, ele tem 13 anos. Ele veio aqui experimentar o boné do Eduardo. Ficou um pouquinho mais largo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir uma carreira aqui na minha base aqui inicial. Vou diminuir uma carreira para dar uma ajustadazinha no boné. E a altura, ele gostou, tudo legal. Então, eu vou fazer uma altura de 8 centímetros, exatamente igual eu fiz do Eduardo. Por isso que é bom você ter um boné piloto, para você saber, não, eu vou fazer vou deixar aqui, porque aí eu já sei se a pessoa experimentar, se a pessoa ver, ficou mais largo, ficou mais... Entendeu, gente? Porque cliente também, eles não sabem medir. O pai da criança mandou para mim assim, ele tem 59 centímetros de crânio. Aí eu falei, olha, quantos anos ele tem? 13. Eu falei, será, gente? Porque 59 centímetros é de um homem adulto, não que uma criança de 12 anos não tenha. Mas eu fiquei meio na dúvida. Aí pedi para que ele viesse aqui experimentar o boné do Eduardo. Dito e feito, ele não tinha a circunferência que o pai mediu. O pai mediu na trena, então não deu certo. Então a gente não pode confiar muito, entendeu? Na medida do cliente. Então é isso, gente. Ó, mas vocês podem fazer uma média. Uma média de boné com 57, 58 vai caber na maioria dos homens, tá? Na maioria dos homens. Um vai ficar um pouquinho mais largo, outro um pouquinho mais grosso. Mas mais grosso, mais grosso não, mais largo, o outro mais apertado, tá? Mas é só dar uma esticada também, que esse fio ele estica um pouquinho. Então agora a gente vai descer em carreiras circulares e eu vou contar para vocês quantas carreiras eu fiz. Normalmente é até 25 carreiras. Tem bonés que dão 24, tem bonés que dão 23, tem bonés que dão 22 carreiras. Eu vou fazer o meu aqui e mostro para vocês o 8 centímetros que deu, porque eu meço a partir desse pontinho, por isso que eu gosto de deixar isso aqui. Eu vou medir a partir daqui, 8 centímetros. Então, é bom sempre falar em centímetros, tá? Porque aí vocês vão ficar com isso na cabeça. Então, vou aqui seguir, continuar dando a minha volta. Quando eu terminar a volta, eu volto para mostrar para vocês como que tá ficando. Ok? Façam de vocês aí que eu vou fazer o meu aqui. Olha só, gente, já estamos aqui. Eu coloquei na cabeça para ele ficar redondinho assim, tá? Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Como eu falei, eu fiz 21 carreiras, tá? Eu venho aqui mesmo, da onde eu marquei até aqui assim. Peraí, deixa eu esticar direitinho. Vão dar 8 centímetros, tá vendo? Então, é mais ou menos isso daí, gente. Vocês podem fazer mais ou menos, dependendo da cabeça da pessoa, né? Eu medi no meu marido ali exatamente do jeito que ele queria. Até coloquei aqui em cima do preto, ó. O preto tá aqui. É um outro tex, né, de linha de polipropileno, ó. Vou colocar aqui em cima, deu certinho, ó. Só que aí, o que eu vou contar pra vocês? Dá certinho, tá, gente? É porque tá em cima do outro. Nessa aqui, deram... Nossa, eu desmanchei o negócio. Deram 22 carreiras. Aqui. E aqui em cima, eu falei com vocês quanto, gente? 25, né? Então, aqui eu fiz 24 e aqui eu fiz 21. Ou seja, eu fiz uma a menos, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Com esse fio com tex maior, né? Com 388, né? De tex. Então, aí vocês vão ter que fazer aquilo que eu falei. Medir. Agora eu vou deixar aqui, ó. Eu não fiz essa experiência, mas eu vou fazer aqui com vocês. Deixa eu levantar aqui, ó. Pra gente ver quanto tem de circunferência agora, depois de que a gente fez aquela partezinha. Olha aqui, ó. Peraí que eu vou tirar. Não, acho que dá pra eu virar. 59 centímetros, ou seja, o tamanho da cabeça do meu marido. Aliás, o meu marido tem 58, né? Então tá um pouquinho mais larguinho, mas também a gente não precisa fazer apertado. Ó, deu 59 certinho. Então, vocês lembram que eu fiz essa base com... Era 54 que deu, não foi?
18 centímetros aqui, não era isso? É porque a gente fica vezes 3, deu 54 centímetros de circunferência aqui. E vocês viram como que ele aumentou 5 centímetros? Então, é isso que eu quero deixar pra vocês, que eu não... Ah, vocês repararam que eu tirei tomei vergonha na cara e tirei a esmalte? Isso que eu queria mostrar pra vocês, porque pra mim não deu certo fazer a circunferência total aqui nessa base. Quando eu faço, o boné fica largo. Então, se valer da dica pra vocês aí, eu fiz aí 4 centímetros menor. 54 para dar 59, 4 centímetros menor, tá, gente? Mas aí tudo vai do ponto de vocês. É aquilo que eu falei também, né? Testa, faz um, para vocês verem a quantidade de pontos que vai dar com a linha que vocês estão usando. Gente, é sempre bom. Eu não sei se eu falei já, eu fiz esse boné aqui porque eu tenho um para fazer do Corinthians. Só que antes de eu fazer qualquer desenho no boné, eu precisava saber o meu ponto, quantidade de carreiras para poder dividir o boné. Não adianta eu pegar do nada, né, e começar a fazer. E mesmo porque tinha sido o primeiro boné que eu ia fazer, né? Então, vale muito a pena você fazer um total de uma cor só, com a linha que você vai usar, para você ter uma noção de tamanho, quantidade de carreiras, para depois você conseguir dividir aí para fazer um desenho. Ok? Então, combinado, eu parei aqui, ó, perto da onde a gente começa, porque daqui pra cá eu já começaria outra carreira, tá? Eu posso até desmanchar mais uma aqui, ó, que ele tá bem mais longe, pronto. Mais ou menos aqui assim. Agora aqui, gente, nós vamos medir a aba. E agora que eu me dei conta que as minhas abas, gente, eu comprei na Shopee, eu não sei se eu falei, elas estão demorando a chegar, mas uma vizinha minha me deu ali uns bonés de propaganda. Isso é muito bom, gente. Se você tiver aí bonés de propaganda, ou os vizinhos tiver, aqueles bonés que a gente guarda, não sabe o que fazer com eles, pois é, pega um e corta. Eu vou pegar um e vou cortar para mostrar para vocês. Gente, deixando claro que eu não estou fazendo propaganda para o Lux Color. Perdão aí, Lux Color, mas eu ganhei o boné para poder cortar, ó. Vocês podem ver, gente, que ele tá novinho, até se eu quisesse usar isso aqui, ó. Mas é o que eu falei, eu ganhei aí de uma vizinha minha, que ela falou, Juliane, eu tô aguentando de tanto boné aqui dentro de casa, eu não sei o que fazer com isso. E às vezes a gente fica com dó, né, de desfazer. E aí, ó, pronto, já era. Agora aqui é cortar. Tô mostrando, gente, como que eu faço, pra depois vocês falarem comigo, ué, gente, você não mostrou. Ó, aí aqui, ó, consegui. Aí eu vou e faço assim. Pronto. Dá dó de desfazer um boné? Dá, mas a gente tá fazendo outro com ele, entendeu? Ih, esse aqui até costuraram nele, ó. Pronto. Esse aqui conseguiram costurar em cima dele, ó. Temos já a aba do boné. Eu vou limpar isso aqui e já volto. Bom, vamos lá. Bonézinho aqui arredondado. Eu coloquei na minha cabeça pra poder arredondar ele. E aí a gente vai fazer assim, ó. Pra gente ver o tamanho certinho pra gente poder fazer essa aba. Olha só, eu parei aqui. Então, eu vou trazer a minha aba até perto aqui da onde eu parei. E vou deixar 2 pontinhos de espaço. Vou vir aqui no terceiro, ó. 1, 2. E vou vir aqui no terceiro. Ok? Assim. Tá? Vou dar a volta. Não... Se você estiver fazendo desenhado, você vai ter que colocar no meio certinho do desenho. Mas eu não estou fazendo desenhado. E aí, gente, não deixa sair, ó. Eu já deixei sair. E vai circulando aqui, ó. Bem certinho. E aqui você vai contar 1, 2 e vai posar no terceiro. Eu vou marcar aqui com o marcador e a gente vai conferir isso aqui de novo. Se deu certinho. No outro boné, 1, 2, 3 aqui. No outro boné, eu contei os pontos para vocês saberem. Deram 64 pontos. Isso é uma regra? Não, porque cada aba é diferente. Deixa eu virar assim para ver se fica melhor. Porque o espaço é o mesmo. Vamos lá. Aqui. Acho que ficou certinho, hein? Ó. Olha lá. Ó. 1, 2, contei no terceiro. Aqui. No terceiro, 1, 2. Tá vendo, gente? Como que ficou certinho?
Vamos até virar aqui, ó. Tanto faz, porque o espaço vai ser o mesmo, tá, gente? Ó. Vou chegar aqui, vou trazer até aqui. Olha lá. Tá certinho, viu? Eu vou contar aqui pra vocês saberem quanto que eu tenho de pontos. Esse aqui, que eu tô te falando que o Tex é menor, foram 64 pontos. Nesse aqui eu vou contar aqui agora e já volto pra falar com vocês se deu a mesma coisa. Olha só, já sabia que aqui ia dar menos ponto. Aqui deram 61 pontos, tá? Porque aqui o ponto fica mais largo, fica maior um pouquinho do que do outro ali, tá? Então, mas eu nem sei se essa aba é do mesmo tamanho que a outra, deixa eu ver. É, exatamente do mesmo tamanho da outra. Então, agora, gente, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar o meu outro marcador, que já sumiu daqui da minha frente. Bom, peguei meu outro marcador. Vou pegar aqui, ó, o meu ponto. E vou começar a fazer pontos pegando só a alcinha da frente, ó. Esse aqui é o nosso primeiro ponto. E vou marcar o meu primeiro ponto. Pra quê? Pra eu lembrar que é esse daqui. Porque depois, quando você volta, ele dá uma escondida aqui. Porque esse primeiro que você faz, como ele fica... Ele sobe aqui, ele fica meio escondido. E aí, eu vou fazer aqui uma carreira de 64 pontos, pegando a alcinha da frente aqui, ó. Deixando aquela alcinha lá de trás, tá? Nesse momento aqui, vocês não precisam ficar apertando muito ponto, tá? Vocês podem fazer ele mais frouxinho, pra gente poder conseguir até dar uma ajustada nessa aba, porque essa aba ela vai ter que ficar bem justinha para poder ficar bem bonita e não ficar franzida. A gente tem que fazer ela exatamente do tamanho da aba. Ó, então eu vou pegando aqui até chegar lá do outro lado, fazendo pontos baixos. Eu vou fazer essa minha parte aqui e já volto, tá? Aqui você já nem precisa mais deixar marcado, gente. Isso aqui você já passou. Deixei tanto tempo, daqui a pouco ele some. Vou guardar esse aqui. Então, eu vou fazer aqui até aqui e já volto. Olha só, chegamos aqui, gente, ó. Vou tirar o meu marcador e vou fazer meu último ponto pegando a alcinha. Vou virar o meu trabalho e vou continuar fazendo a mesma quantidade de pontos. Vou dar uma levantada nessa alcinha aqui e vou fazer um ponto baixo desse jeito aqui. Vou fazer pontos baixos agora pegando nas duas alcinhas até lá do outro lado. E eu vou fazer isso ida e volta e ida e volta e ida de novo. Eu vou fazer por 3 vezes. Ó, se você colocar aqui, você vai ver que as 3 vai dar certinho. Pode ser que, dependendo da aba sua, você precise usar 4 carreiras retas, tá? Porque daqui a pouco a gente vai começar com carreiras de diminuição. Porém, para mim, é o suficiente 3 carreiras. Mas vocês fiquem atentos aí, gente. Vocês vão fazer as suas 3 carreiras com a mesma quantidade de números. Coloque a sua aba ali. Vê se tá dando certinho. Se você acha que tá ficando muito saindo um pouquinho, aí você fala assim, não vai dar, pode fazer mais uma carreira. Então, vocês vão fazer de 3 a 4 carreiras, dependendo da sua aba e dependendo do ponto ou da linha que você tá usando, ok? Tanto nessa daqui, quanto naquela outra linha ali, eu usei 3 carreiras, não usei 4, tá? Só para vocês saberem. Mas fiquem atentos que pode ser que vocês precisem de 4. Vou aqui, ó, continuar fazendo, vou pra lá e vou voltar. Aí, quando eu fizer as 3 carreiras, eu volto. Gente, eu voltei aqui só pra mostrar isso aqui pra vocês, ó. Aonde nós deixamos o marcador, é aonde a gente vai parar, ó. Vou tirar o marcador aqui e aqui que a gente vai fazer o nosso último ponto da carreira. E agora, a gente vai virar pra fazer a terceira, ó. Alongo um pouquinho esse ponto e vou fazer aqui mais um. Ó, e aí, eu vou chegar lá do outro lado e aí eu volto pra gente começar a fazer as carreiras de diminuição, ok? Vou continuar aqui
fazendo um sobre o outro, tá vendo? Já volto. Olha só, gente, chegamos aqui, olha, lembrando que esse ponto que fica aqui, ó, que é aquele que a gente faz mais escondidinho, você tem que fazer ele, tá? Ó, pronto, fiz aqui, ó. E aí, nós fizemos as 3 carreiras. Você pode vir pegando a sua aba aqui, ó, e olhando. Ó, tem que ajeitar o boné bem redondinho. Ó. E aí, você pode pegar a sua aba aqui e ver se tá legal, se não tá, ó. Ó, eu vou esticar ele bonitinho, ó. Tá indo bem, ó, tá vendo? Pra mim, esse tamanho tá de bom tamanho aqui, ó. Agora eu já posso começar a diminuir. O que vocês vão fazer? Vocês vão começar a subir com as diminuições. Se você vê que tá vindo pra cá, aí vocês aumentem um pouquinho aqui essa parte reta, ok? Então, pra mim, essas 3 carreiras já estão boas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer a carreira de diminuição. Nós vamos pegar, dar aquela mesma altura no nosso ponto e vamos pular. A gente tava pegando sempre nesse primeiro, a gente não pega no primeiro, a gente vai pro segundo, ó. E aí, a gente vai fazer uma diminuição aqui. Vou até lá do outro lado. E agora, a gente só vai fazer carreiras de diminuição. Enquanto eu tô fazendo aqui, eu já vou conversando com vocês. No outro boné, no preto, com aquele tex mais fino, eu fiz 20 carreiras de ida e volta. Nesse aqui, como a gente tá sempre fazendo um a menos, eu acredito que 19 vai dar, ou até 18. Mas eu vou medir junto com vocês pra gente poder ver se vai dar certo. Vou aqui, ó, tô fazendo aqui, vou fazer até lá do outro lado e já volto pra mostrar como que a gente faz lá do outro lado pra gente começar a fazer todas as diminuições. Subindo agora é sempre diminuindo, tá, gente? Não tem mais carreira reta. Mas aí vai dar a aba de vocês também. Se vocês acharem que fazer mais uma reta dá certo, então fiquem à vontade. Mas daqui pra frente é só diminuição. Vou terminar de chegar até aqui do outro lado e já volto. Ó, estamos chegando aqui, você vai ver que aqui tem 1, 2 e 3 pontos, né? Aquele pequenininho ali que a gente faz aquela volta, né? Então, você vai deixar esse umzinho aqui que tá escondidinho. Vou virar o meu trabalho, dar uma altura no ponto aqui e vou pular de novo mais um. E assim a gente vai fazendo as diminuições. Eu vou chegar até ali do outro lado para vocês ainda confirmarem comigo o ponto que você vai deixar. Mas aí depois eu vou deixar por conta de vocês, para vocês fazerem aí as suas carreiras, tá? Repetindo, é em torno de 20 carreiras para dar numa aba comum, dessas abas que eu acabei de tirar dali do boné. Ainda não recebi as abas que eu comprei, então eu não sei se vai ter alguma diferença, mas acredito que não, que eu acho que o tamanho é meio padrão. Vou fazer até ali do outro lado e já volto. Chegamos aqui, gente, olha só. Lembrando que esse aqui grande é aquele que a gente pulou. É esse aqui que nós vamos deixar, tá, gente? Ó, eu vou fazer mais 1 e 2. E nós vamos deixar esse aqui, que é aquele que nós pulamos 2. Vou virar o meu trabalho, dar uma alongada no ponto, vou pular esse e vou no segundo. E assim a gente vai fazendo a nossa abinha. Vou fazer aqui em torno de 18, 19 e vou vir aqui conferir com vocês se a aba vai caber direitinho. Se der tudo certo, ok. Se não, a gente faz mais uma carreira, ok? Mas eu acredito que aqui, por ser um tex mais grosso do que a outra, eu tenho que fazer menos carreira sim. Vou fazer aqui, fazendo as diminuições, agora eu já fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Então, eu vou fazer aqui mais 12 a 13 carreiras e já volto. Olha só, gente, fiz aqui 18 carreiras, aí eu vim mostrar pra vocês. Quer ver? Deixa eu ajeitar o boné aqui de uma maneira que ele fique arredondada. Ó, vou colocar aqui pra vocês verem assim, ó. Como se eu estivesse colocando a aba aqui. Vocês vão ver que ele está exatamente do tamanho da aba. Isso é bom, porque depois a gente vai esticar ele e ele vai ficar bem justinho. Olha só. Quando eu coloco aqui onde eu comecei, pra cá, vocês estão vendo?
tá faltando aqui. Eu fiz 18 carreiras, então vão ser exatamente as 20 que eu falei com vocês, ó. Vocês podem ver que são mais 2 carreiras aqui. Se eu fizer 2 carreiras, ele vai ficar exatamente assim, ó. Se eu puxar, vai dar, mas eu não tô no lugar certo, tá vendo? E ele tem que ficar assim, ó. Desse jeitinho, pra poder depois a gente esticar bem e ele ficar bem justinho, como ficou essa daqui. Tá vendo? Nem enrugado ficou, tá vendo, gente? Então, eu fiz aqui 18 carreiras e eu vou fazer, então, mais 2 carreiras, fazendo diminuição para ele poder ir fechando e ficar bem bonitinho o nosso boné. Vou aqui, ó. Vou fazer, então, a minha carreira de número 19, né? Ainda assim, fazendo diminuições. E depois volto com a carreira número 20. E aí, eu venho explicar a vocês como que a gente vai fazer o restante. É bem rapidinho. E aqui a gente já tá quase no finalzinho do nosso boné. Olha só, chegamos aqui, então ficamos com 20 carreiras. Ó, vamos colocar aqui de novo. Ó, viu, gente? Como que ficou certinho aqui, ele tá exatamente do tamanho da nossa aba. Agora, o que que eu faço aqui? Eu vou arrematar o meu fio, ó. Vou fazer uma correntinha aqui e vou cortar o meu fio. Deixa eu pegar aqui essa tesourinha aqui. E dar uma apertadinha aqui, que depois a gente vai fazer o arremate dela. O que que eu vou fazer agora? Vou virar meu trabalho aqui de frente pra mim, essa parte aqui de frente pra mim. E vou fazer aqui, gente, nos fiozinhos aqui, ó, 61 pontos baixos. Nesse fiozinho que sobrou. Por que que às vezes é bom você contar? Porque você precisa fazer exatamente a mesma quantidade que você fez ali da última vez. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou fazer uma correntinha. E vou fazer um ponto baixo aqui no mesmo lugar. Fazendo aqui um ponto baixo. 1, 2, vou aproveitar e vou esconder meu filho aqui. Meu filho foi ótimo. 3, 4. Essa hora aqui é bom você contar para você ter certeza que tá fazendo a mesma quantidade de pontos. Aí, o que que eu vou fazer aqui agora, gente? Vou fazer meus 61 pontos. Vou fazer mais uma carreira de ida e de volta, ou seja, 3 carreiras em sequência, sem diminuição. E depois, o que que eu faço? Vou começar a fazer as diminuições. A mesma coisa que você fez na frente, aqui, você vai fazer aqui, agora. Entendeu? É repetição. A mesma coisa que você fez aqui na frente, você vai fazer aqui atrás. Entendeu? Porque aí depois eu vou explicar a vocês como que a gente vai fazer para poder colocar essa aba no boné. Depois que a gente colocar a aba no boné, praticamente acabou. A gente faz só mais alguns detalhezinhos, coloca uma etiqueta bem linda, pronto. Corre pro abraço e vai vender bastante boné por aí. Aproveitar esse verão, a mulherada também gosta de boné. Ó, depois que eu embuti esse fio todinho aqui, eu corto e queimo. Ó, vou até tirar aqui de perto do outro. E ó, e queimo. Ó, e vou com a bundinha do isqueiro aqui, ó. Pra não queimar minha mão, ok? Pronto. E aqui eu vou continuar fazendo os meus 61 pontos. Então, lembrando, 3 carreiras de ida e de volta, né? Contando 1, 2, 3. E depois começo a fazer as diminuições para que eu tenha a mesma quantidade que eu tenho ali. Ou seja, ao todo vão ser 20 carreiras. 3 sem diminuição e o restante, as outras 17, fazendo as diminuições nas laterais, deixando 2 pontos, um em cada lado, ok? Então, vai fazendo de vocês aí, que eu vou fazer essa parte aqui e já volto pra gente poder fazer o restante e colocar essa aba no lugar. Vai ficando assim, ó. Chegamos aqui, ó. Fiz exatamente a mesma coisa, gente. Se você colocar aqui um sobre o outro, vocês vão ver que é a mesma coisa. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou aproveitar que eu tô do lado de cá. Que eu fiquei aqui, ó, peraí. Que eu fiquei aqui, desse lado de cá, do lado de baixo, né? Que não vai ter problema do ponto ficar pra cá, pra baixo, né? Não pro lado de dentro, porque lá de dentro nós vamos fechar. Então, já que eu tô com o fio pro lado de cá, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma correntinha. Na base do ponto, eu vou fazer um ponto. 1. Aqui aonde seria aquele ponto que a gente fez diminuição, 2.
Aqui de novo nessa correntinha, 3. Aqui onde eu fiz a diminuição, 4. Aí aqui, deixa eu ver onde eu tô, aqui, 5. Ó, 6, espera aí, aonde a gente fez a diminuição aqui, ó, 6. Aonde a gente tem uma correntinha, 7. Aonde eu tenho uma diminuição, 8. Aonde tem a correntinha, 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Aí eu venho aqui, 17. 18. 19 e aqui 20, que são as nossas 20 carreirinhas que nós temos aqui. Então, nós descemos aqui. Eu vou aproveitar, vou vir aqui, ó, e vou fazer pro outro lado, que é a parte de cima do nosso boné. Vou vir aqui, ó, aqui nessa basezinha aqui, vou puxar meu fio pra cá, ó, aqui. Vou puxar esse fio pra cá. Sem desfiar fio, por favor. Peraí. Quem sabe faz ao vivo. Vou puxar ele pra cá. Aqui eu vou fazer uma correntinha e vou de novo começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vai distribuindo aí, ó. 5, eu preciso de 20, a mesma coisa. Ó. 6, 7, 8, 9, 10. Eu acho que eu bem errei ali a contagem, mas tá bom. 11, 12, eu acho que eu pulei lá embaixo. 13, 14, eu vou deixar pra vocês verem, gente. 15, 16, 17, 18. Peraí, não. 19, errei muito, que eu aumentei pontos aqui ao invés de diminuir. Vamos lá. Ao invés de fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Vamos ver aqui se foi aqui que eu deixei de pular alguns pontos. 10. 10. 11. 12. 13. 14, 15, 16, 17, 18, agora tá certo, 19 e 20, que seria no último aqui. Eu deveria ter pego essa ponta aqui e ter feito arremate. Fiz isso? Não, não fiz. Agora eu vou ter que fazer agora. Aqui, eu fiz desse lado já, então, ó, aqui tá a frente do ponto pro lado certo. E aqui tá aqui pro lado de fora aqui, que é o lado do interno do boné. Então, ficamos aqui certinho. Vou puxar o meu fio e vou fazer arremate. Gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço os meus arremates. Deixa eu encontrar uma agulha aqui, que normalmente ela está sempre na minha frente. Deixa eu ver meu... aqui. Tá aqui, pode ser essa daqui mesmo. Como eu não fiz o arremate nesse aqui, eu vou fazer junto com vocês. Eu vou jogar esse fio. Eu deveria ter embutido ele. Eu não embuti, então eu vou jogar esse fio ali pra trás. Esse fio veste, ele é um pouquinho mais desfiadinho, tá, gente? Ó, vou aproveitar aqui pra não deixar isso aqui ficar feio. Vou vir aqui dentro dos fios. Ó. Podia ter feito isso antes, não fiz, mas não tem problema. Vamos deixar aqui, ó, que a gente já faz o acabamento bem bonitinho aqui. Vou vir aqui, ó, e colocar dentro dos meus pontos. Pronto. Embuti meu fio, cortei e vou cauterizar aqui, ó. Pronto. Selei. Aqui, gente... Pra gente deixar bem bonitinha essa parte aqui, o que eu posso fazer? Esse último aqui... Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui eu tenho um ponto. Vou pegar aqui e vou imitar aquele ponto ali, ó. Pra ficar mais bonitinho ainda. Peraí, pronto.
Ó, eu parei aqui. Aí, esse ponto aqui ficou meio feio, né? Eu vou vir aqui e vou dar uma escondida aqui, ó, pra ficar mais bonitinho. Peraí. Pronto, ó. Pra ficar mais bonitinho o ponto, tá? Deixa eu puxar ele mais um pouquinho, que ele ficou muito grande. Pronto. Dei uma escondidinha ali, ficou bonitinho o acabamento. Jogo de novo aqui pra dentro. Esse fio, como ele é bem macinho e essa agulha é fininha, ele fica fácil de enfiar, sabe, gente? Ó, ó. Enfiei aqui pra dentro e vou queimar de novo. Queimei. Pronto. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou vir aqui, vou colocar o meu fio, colocar aqui, fazer uma correntinha e subir. Não, subir não, perdão, gente. Fiz errado. Peraí. Vou começar daqui, ó. Olha só, essa aqui é a nossa frente. Pra ficar frente com frente, eu começo daqui, ó. Fiz errado, tá vendo? Vou vir aqui, ó, nesse nosso primeiro ponto. Vou fazer uma correntinha, venho aqui e vou fazer um ponto baixo. Venho aqui, 2, 3. E aí, eu vou já escondendo o fio, tá? 4, 5, 6, 7, 8... Peraí, 8, 9, 10, 11, 12, 13, eu acho que eu errei dessa vez. 14, 15, 16, 17, não errei, não. 18, 19 e aqui 20. Não errei, gente, de novo, olha, eu fiz certinho. Aqui, ó, o que que a gente faz? Que isso aqui a gente queima. Queimei, ó, os fiapinhos, tudo que apareceu ali eu queimei. 20. Ai, queimou meu dedo. Puxo aqui, ó, e vou trazer pro outro lado pra ficar do mesmo jeito que o outro. Venho aqui e puxo o nosso fio pra cá. Faço uma correntinha e aí eu vou fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, até chegar lá em cima, gente. Vou chegar lá em cima fazendo os meus 20 pontos de novo e já volto. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz de todos os lados, ó. Aqui, aqui, e vou deixar isso aqui com os pontos baixos aqui pra me ajudar depois a arrematar, tá? Vou fazer até aqui em cima e já volto. Gente, nós paramos aqui, ó. Tá vendo? Parei aqui, eu tô do lado avesso do ponto aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou arrematar de novo. Vou arrematar pra poder pegar no lado certinho, tá? Vou arrematar, vou fazer aqui aquele meu acabamento bonitinho. E aí, a gente vai começar a fazer o quê? O arremate ali em baixíssimo para que a gente possa colocar a nossa aba. Já estamos chegando no finalzinho do nosso boné. Espero de coração que vocês tenham entendido tudinho, gente, porque acho que eu tentei passar da melhor maneira possível para vocês. Lembrando que esse aqui é um boné simples, né? Um boné de uma cor só. Depois, se vocês quiserem aprender a fazer com desenhos, existem... Eu não sei se eu vou fazer isso, tá? Pode ser que um dia eu faça, mas tem vários vídeos aí no YouTube ensinando a ver o gráfico. Aí é com vocês, o que vocês acharem melhor para vocês, se vocês acharem legal, ou se não pegar o gráfico. Se você já fez ponto cruz, é só você seguir no gráfico. Mas tem várias aulas muito boas aí no YouTube, dos meninos e meninas ensinando vocês a usar, a fazer os gráficos. Eu acho que depois que vocês aprenderam a... Olha, eu já amassei o boné todinho. Vocês aprenderam todas essas técnicas aqui de fazer um boné perfeito, depois o gráfico vai ser molezinha pra vocês, ok? Então, eu vou começar aqui desse lado de cá.
Ó, daqui pra cá que é melhor. O meu último boné que eu fiz de lá pra cá. Nossa, que trabalheira, porque eu não queria fazer arremate. Vou pegar aqui, ó, e vou puxar o meu fio. Bem nesse cantinho aqui, vou deixar um pedaço de fio pra lá. E vou começar, gente, a fazer baixíssimos. Peguei o primeiro ponto aqui que eu fiz da nossa carreira, que a gente começou, e vou pegar o primeiro do lado de cá, ó. Deixa eu ver aqui se esse início aqui, peraí, que eu acho... Deixa esse fio pra cá. Eu acho que pegar esse pontinho aqui, ó, que inicia aqui também é bom, ó. Que aí fecha bem a sua carreira aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir pegar. Que é onde eu faço um nozinho aqui, né? Deixa eu ver. Acho que quanto mais fechadinho ficar, melhor pra gente, né? Então, ó, vou fazer aqui um baixíssimo aqui, bem pequenininho. Deixar esse fio aqui, depois eu dou um jeito de arrematar ele. E aí, gente, nós vamos fazendo baixíssimos mesmo. Vamos pegar... Deixa eu ver se eu tô mostrando, tô. Vou pegar de um lado e do outro e vou fazendo baixíssimos, assim, ó. Como a gente já tá mais do que acostumado a fazer baixíssimos aí. E dessa vez nós vamos unir uma carreira na outra. Por isso que é bom você ter a mesma quantidade de pontos, pra você não ficar perdido aí no... Depois... Nossa, puxei um fio, vocês viram, né? Depois ficar torto o seu boné. Então, você fez a mesma quantidade de ponto, vai ficar tudo certinho. Ó, a gente vai fazendo aqui, ó, ligando um ponto no outro e fechando com bastante firmeza para isso aqui não abrir. Ó. E eu vou dar a volta até mais ou menos na metade do boné. Na metade da aba, um pouquinho mais pra frente da metade da aba. Ó, naquele lugarzinho que a gente fez aqueles acabamentos em meio doido nosso, meu, no caso, a gente vai chegar aqui e vai enfiar esse negócio aqui. Ó, enfiei aqui, enfiei na ponta ali, pronto. Fechei. E aí, a gente vai começar a pegar aqui, ó, pronto. Tá vendo? Ponto com ponto. E tô fechando assim. Vou chegar até um pouquinho mais da metade aqui da frente. Toma cuidado pra não puxar o fio, né, gente? Ó. Vou chegar até um pouquinho mais da metade da frente ali e já volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o nosso acabamento. Quando puxa o fio, é um saco. Pronto. Ó, e vai ficando assim, desse jeitinho aqui, tá? Vou chegar até mais um pouquinho aqui assim e já volto. Chegamos aqui, ó, até aqui no boné. Vou virar até pro lado de cá, que fica melhor da gente colocar de lá pra cá. Assim, ó. O boné tá aqui, eu preciso colocar meu negócio assim. Daqui pra cá é melhor de eu enfiar, porque eu tô com a mão direita. Se você quiser colocar de lá pra cá também, gente, tranquilo. É que eu tenho mais firmeza com essa mão aqui, com a mão direita. O que a gente vai fazer? A gente vai enfiar aqui dentro mesmo. Ó, desse jeitinho aqui, ó. Enfiou, colocou a pontinha lá no cantinho e vem trazendo a sua aba, o seu boné, tudo bonitinho, ó. E vem puxando e esticando, ó. Aqui deu uma emboladinha, vamos puxando e vamos ajeitando. Você vai ajeitando mesmo o seu boné pra ele poder ficar bem no lugarzinho certo, ó. Você vai ver que vai dar certo. Ó. Ó como que já deu certinho no lugar, ó. Só que aí você vai perceber o quê? Ih, não deu. Claro que vai dar, ó. Ele vai esticar e vai ficar perfeito. Nesse momento aqui, pra gente poder deixar ele bem esticadinho, bem bonitinho, ó, aqui eu vou deixar ele pra ponta mais pra cá e vou empurrando, ó. Pra ele poder ficar bem esticadinho, bem bonitinho, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, puxo e puxo. E ponho ponta com ponta e pego o meu marcador e vejo aqui a ponta de cá com a ponta de cá. E fecho. Tá vendo aqui? E aqui depois eu vou fazendo a mesma coisa. Aí, eu venho aqui, puxo meu fio, e ali ele já me ajuda porque ele tá presinho. E vou fazendo aqui, gente, ó. Esse daqui com esse de lá e baixíssimo. Esse daqui, tô mostrando, tô. Com esse de cá, vamos trazendo pra cá. Peraí. E baixíssimo. Aqui com lá. Baixíssimo. E aí, ele começa a se ajeitar, tá vendo, ó? Ó, já tá dando um jeitinho aqui, ó.
E acho que eu coloquei no lugar errado ou eu fiz a mais aqui. A mais não, eu devo ter me confundido aqui com essa parte. Mas não tem problema não, ó. Fiz aqui. Agora eu tiro o meu marcador. Se eu tiver condição de puxando, você vai puxando. Se não, faz a mesma coisa que eu fiz aqui agora, ó. Vamos colocar aqui um marcador, mesmo que seja aleatoriamente, só para ele te ajudar a segurar os pontos. Espera aí. Ó, coloquei. E aí, a gente vai fazendo a mesma coisa. Vamos ver esse cantinho aqui que ficou feio. Que eu fiz aquele remate feio. Vocês fizeram um remate mais bonito, depois vocês me contam, gente. Não gostei desse remate meu, não. Aí, tá bom. Ó, vamos lá de novo. Fechei. Ó. Fechei. E aí, a gente vai fechando ponto com ponto. Desse jeito aqui, gente, ó. Ó. Tá vendo como que vai ficando? Depois você vai ajeitando ele, ó. E ele vai ficando bem lindo, gente. Olha isso aqui. Agora aqui, ó, é só eu terminar até aqui. Eu vou terminar, porque eu já tô até suando de fazer isso e a mão tá até doendo, porque fica muito alto aqui pra eu mostrar pra vocês. Eu vou terminar aqui de fazer unir isso aqui e já volto. Mas é isso aqui, gente. Olha que lindo que tá ficando. Vou terminar de unir e já volto. Senão fica muito grande isso aqui. Bom, gente, ó, fiz até aqui. E aí, eu vou continuar, gente. Como a gente tá num boné da mesma cor, eu acho que fica muito bonitinho a gente continuar aqui, ó, em baixíssimos, sabe? Eu fiz esse detalhe no boné do meu marido e eu amei. E além de ficar um detalhe bonito, eu acho que evita também de ceder, né? Não é que essa linha cede, é aquilo que eu falei, às vezes o ponto chega no lugar. E o baixíssimo em volta, além de dar esse charme aqui, ó, esse detalhe, ó, um acabamento tão bonitinho, ele evita mesmo de, às vezes, alargar um pouquinho, né? Porque a linha, o ponto vai chegando no lugar, né? E acontece isso mesmo. Então, eu vou dar essa volta todinha aqui até chegar lá do outro lado. E aí, venho mostrar pra vocês, inclusive, como que eu coloco a minha etiqueta, tá? Que muita gente me pergunta como que eu coloco essas minhas etiquetas aqui, ó. Aí, eu já volto pra mostrar pra vocês. Chegamos aqui, gente. Olha só, fiz até aqui, né? Lembra que esse aqui eu fiquei com esse pedaço pra cá? Vou soltar esse meu fio aqui. Vou imitar ali o baixíssimo, ó. Ai, agarrou minha unha ali. Ó, vou imitar o baixíssimo ali daquele início que nós fizemos. Ó, o baixíssimo tá aqui, não tá? Eu preciso fazer daqui pra cá. Eu venho aqui, ó, e vou imitar esse baixíssimo colocando aqui do outro lado. Pronto. Fechei. E aí, agora, eu vou dar um jeito do quê? De arrematar esses meus fios aqui. Como que a gente vai fazer? Do mesmo jeito que eu fiz aquela hora, gente. Colocando aqui, aqui. Vou até aproveitar aqui, ó. Tem um ponto aqui que tá meio difícil. Peraí. Pronto, ó. Vou aqui. Pronto. Passei um. E agora eu vou passar o outro, depois eu queimo os dois. Ok? Desse jeitinho. Agora, gente, eu quero mostrar pra vocês a etiquetinha que eu escolhi pra colocar no boné, e eu acho que fica muito bonito, dá um charme, e você consegue levar a sua marca, né? Fica bem... Olha só isso aqui, esse fio. Fica bem delicadinho e, assim, não interfere em nada no boné, sabe? Eu acho que você não faz do seu cliente um outdoor, porém, a sua marca vai, né? A pessoa olhou o boné e falou, nossa, que lindo! Aí, olha ali a sua logo, eu acho bem legal. Então, eu vou agora só queimar essas duas aqui e já trago como que eu vou. Já fiz isso já em outros vídeos mostrando os meus gorros, né? Porque isso aqui é a mesma coisa dos gorros. Ó, vou arrematar aqui também, gente, ó.
Já tá todo aqui colocado bonitinho. Aqui eu não vou colocar em lugar nenhum mais não, eu só vou cortar, já que eu já tinha embutido o fio. Ó, estica ele bonitinho pra não... E queima. Pronto. Queimei, tá? O boné tá pronto. Agora vamos... Não vou nem passar o vídeo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A minha etiquetinha é essa daqui. Essa daqui é uma marrom. Olha que linda. É até... Não, é a mesma cor dessa daqui que eu coloquei, ó. E aí, eu venho aqui, gente, na lateral do boné. Olha que charme que dá no boné. Vocês não concordam? Eu acho um charme no boné. Isso aqui é um rebite. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui eu comprei, gente. Todo mundo me pergunta. Ah, aqui, ó. Tem até dourado aqui, ó. Se fosse feminino, ia ficar lindo. Vocês não concordam, ó? Se fosse um feminino, olha que lindo que ia ficar esse dourado. Mas não é, né? É masculino, então não vou colocar dourado. Gente, nem sabia que tava aqui dentro. Vou até deixar aqui pro lado de fora. E aí, o que que eu acho? Eu acho que o marrom sempre combina mais. Esse aqui eu podia até colocado o grafite. Olha, não tinha pensado. Olha aqui, gente, olha. O grafite aqui teria ficado lindo. Deixa eu colocar aqui pra gente ver. Normalmente o marrom eu sempre gosto do bronze. Mais do que de qualquer outro. Ó, tá vendo? Eu acho que o bronze fica muito bonito. Deixa eu colocar esse grafite aqui também pra gente ver. Eu sei que vocês vão falar e eu não vou ouvir, não vai adiantar nada, porque eu já vou ter editado o vídeo, né? Então... E agora? Vou perguntar ao marido. Vida! Vocês vão escutar a voz do meu marido, gente. Vida! Chega aqui rapidinho. Já que o boné é dele, deixa ele escolher, né, gente? Não ficou feio com o grafite, não, hein, gente? E agora? Mas ainda acho o ouro velho. Fala aqui pra mim. Qual rebite você quer na sua etiqueta? Rebite. Ouro velho. Aham. Ouro velho. Ou grafite? Ouro velho. Pode ser. O grafite tinha ficado lindo aqui no preto, hein? Eu nem pensei. Mas ouro velho, né? As duas estão bonitas. Mas eu te pedi uma opinião. Então, ouro velho. Ouro velho. Então, ouro velho, gente, já tá decidido. Então, a gente vem aqui, ó, vocês viram aqui. Ele é um rebite duplo. Ele tem os dois lados achatadinho. Eu venho aqui, coloco aqui a minha etiqueta. Essa etiqueta aqui, ela é 1,5 por 6. É isso, Vida? Essa etiqueta? Eu acho que é por 6, sim. Por 6? Gente, eu tô perguntando ele porque ele que é o dono do AP Mundo Laser. 6 por 1,5. Isso mesmo. Essa aqui é 6 por 1,5, tá? AP Mundo Laser, vocês falarem com o Eduardo. O Eduardo é meu marido, a empresa é nossa. Eu vou deixar todos os dados bonitinhos aí na descrição, mas eu já coloco aqui, ó, o telefone, o WhatsApp da empresa, para você que quiser, se interessou. Mas aí, na descrição também tem o link das lojas na Shopee. Gente, isso aqui eu comprei no Mercado Livre, ele vem com um monte de rebite ali, depois eu comprei uns na Shopee para poder... para poder colocar ali no meu estoque que já tinha acabado. E isso aqui vem junto. A única coisa que não vem é o meu martelinho. Deixa eu pegar meu martelinho, peraí. Esse aqui é um martelinho de relógio, que era do meu marido. Eu uso essa parte aqui, ó, que é mais fundinha. Coloco essa parte de baixo aqui, ó. Ponho aqui na minha bundinha. E eu bato. Existem, gente, eu acho que alicates que fazem isso, tá? Ó, mas ele fica muito bem colocadinho e maravilhoso. Ó, tá aqui o boné. Depois a gente ajeita ele bonitinho. Olha a aba, gente, ó. Não fica nenhuma ruga. Ele fica maravilhoso. Deixa eu colocar ele na minha cabeça aqui. Eu tô de... Ai, peraí, gente. Muita calma nessa hora. Deixa eu colocar ele na minha cabeça pra eu poder ajeitar ele pra vocês verem que lindo que ele fica. Ó, peraí. Aguenta aí, gente. Eu tô ajeitando. Meu óculos caiu. Pronto. Ó. Tá vendo? Depois que você coloca na cabeça, ele vai se ajeitando. E olha que lindo que ficou. Gente, a etiquetinha. Fala pra mim que não é um charme. Eu colocaria até aqui, ó, se pudesse. Mas isso aqui é tão duro que eu não conseguiria. Então é isso, gente. Olha só. Tá aqui o passo a passo. Olha só. Esse boné, lembrando que é um tex menor. Esse daqui é com a veste.
Então, é um tex maior, mas acredito que depois desse passo a passo aí, vocês consigam fazer qualquer boné com qualquer espessura de fio, ok? No mais, eu agradeço demais para você que ficou até aqui e até a próxima invenção de moda.